Bom, olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar aqui, né, o slide primeiro. Hoje a gente vai falar sobre variância, né? Já que no último vídeo a gente estava conversando sobre médias, o passo seguinte é falar sobre variância, né? Então nesse vídeo aqui, ó, vou voltar a falar, né, da parte estatística, que é a variância de uma população. A gente vai conversar também aí como é que faz a variância, né, da distribuição, comentar os modelos e uma aplicação só. Botei aplicações, mas é uma aplicação só do cálculo da variância. Bem simples. Todos os exemplos eu vou deixar para fazer em outro vídeo, que eu ainda vou escolher os exercícios. Tá certo? Então iremos nós, ó. Vamos lembrar aí como é que funcionava a variância quando a gente tinha uma distribuição estatística, né, de dados. Então, suponha que isso daqui é um conjunto de elementos que formam o seu espaço, né? E isso aqui é estatístico, certo? Não é probabilístico. Então, se a gente tem esses dados aqui, a gente sabe calcular a média, né? A média seria esse x barra, e aí fica o valor de cada dado que tem vezes a frequência que ele tem, né? Isso é a média. Agora, você lembra o que era a variância, né? O que é a variância desse conjunto? A variância do conjunto, o que seria? Quando a gente fez lá, você lembra da fórmula? Você fez no exercício lá da avaliação 01, tinha, né? Para você fazer a variância de uma determinada distribuição. E aí teve até uns problemas, né? Teve gente que calculou com uma amostra e era aí para usar a fórmula da população. Então, aqui nesse caso, a gente vai usar baseado na fórmula da população, certo? Porque a gente vai assumir que temos todo mundo, tá bom? Então, o que é a variância desse conjunto, né? A variância fala o quão distante, né, ou quão longe da própria média os dados estão, né? Eu te dá uma medida disso. Qual é a coisa, né? A variância, né, eu estou usando até esse símbolo aqui para não usar aquele var. A variância é calculada dessa forma, né? Você pega a distância que o troço está para a média, eleva ao quadrado e divide pela quantidade de dados que você tem. Então isso aqui seria o que a gente chama de variância populacional, né? Por causa desse símbolozinho aqui. Beleza? Então a variância do conjunto é aquilo lá. Ok, sem problema. Vamos para um exemplo aqui, ó, tranquilo. Então, suponha que a gente tem um seguinte conjunto de 600 dados, né? Eu vou deixar isso aqui lá no NEAD para você brincar com ele também. Calcular a variância. Qual é esse conjunto de dados? Esse aqui, ó. Eu vou deixar ele lá para você fazer alguma conta, se você quiser, que os dados estão separados por vírgulas, certo? E aí você pode pegar esses dados aqui, botar numa planilha eletrônica e ficar brincando com eles aí, certo? Então, como é que você vai fazer para calcular a variância, né, desse troço aqui de 600 coisas? Variância de 600 coisas, o que tu vai fazer? Vai calcular a média. E aí, como você tem 600, né, o seu n seria 600. Que maravilha. E aí você ia fazer a soma de todos os 600 dados, né? Você vai pegar o primeiro, vai subtrair da média, levar ao quadrado e dividir por 600. Vai pegar o segundo, subtrair da média, levar ao quadrado e dividir por 600, né? Você vai acabar isso em alguma hora? Vai, né? Mas você vai levar aí 7, 8 dias para fazer isso. Mentira, mas demora demais. Então, vamos pensar num jeito mais simples de calcular esse troço, né? Qual é o jeito mais simples de calcular esse troço? Verificando a frequência, né? Olha aí que maravilha. Então, quando você pegar lá esses dados aqui, esse conjunto de dados, a gente vai conseguir observar o seguinte, ó. Tem o número 344, 121 vezes. 345, 134. 346, por aí vai, 105, 347, 119 e 348, 121 vezes que aparecem nesses 600 dados. Como que a gente calcula a média e a variância, né? A partir dessa tabela aqui, ó, cara, maravilhosa, maravilhinda essa tabela, né? Como é que você vai fazer isso? Assim, ó. Para a média, você vai pegar, né, os 600, vai pegar todo mundo, dividir por 600. Só que, ao invés de você pegar todos os 600, você pode usar as frequências, né, que eles estão divididos em classes agora.
Você tem um xi, que é 344, ele aparece 121 vezes. Você entende que se eu pegar esse xi, esse 344, né, aqui desses dados e for jogar direto nessa fórmula aqui, vai aparecer, né, 344 121 vezes. Então, ao invés de você botar isso aqui tudo, você faz dessa forma, né? Ó, é 344 vezes 121 mais 345 vezes 134, 346 vezes 105, 347 vezes 119, 348 vezes 121. Tudo isso dividido para 600. E então fica o que, né? Fica aqui, ó, o xi, que é o que representa a classe lá, que a gente divide nessas classes, vezes a frequência, né? Que é a frequência aqui, ó, aqui é a frequência que a gente chama de absoluta, né? Absoluta. Aqueles FIs lá, eles são todos NI dividido por N, né? Que é a população. Então é isso daqui que você vai usar. E aí, para variância, como é que a gente usa essa tabela com distribuição de frequências para calcular a variância? Então vamos pensar de novo aqui. Ó. Se você for botar este valor xi menos a média ao quadrado, você vai ter que fazer isso para todos os 600, né? Só que você já sabe. Se você bota para, ó, vamos pensar aqui, vamos pegar os dados todos aqui da tabela mesmo em si, né? Então vamos lá, 344. Aí a gente procura todos os 344. Aí bota 344 uma vez, menos isso daqui ao quadrado, dividido para 600. Aí vai para o próximo, 344 menos isso daqui ao quadrado, dividido para 600. O outro, 344 menos x ao quadrado, dividido por 600. Quantas vezes esse troço vai aparecer nesta fórmula, né? Ó, quantas vezes ele vai aparecer lá? Que maravilha, né? 121 vezes que isso vai aparecer. Então, o 344 a gente conseguiria botar ele em evidência e aí botar esses termos 344 menos a média em evidência, na verdade, e aí a gente vai ter 121 deles. Que aí vai virar esse aqui. Olha só que maravilha. De 600 parcelas para você somar, virou só 5. Né? Então fica de exercício aí você resolver essas contas, calcular a tabela. E aí você pode, deixa eu pegar aqui, você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu mover isso aqui para cá. Ao invés de você, ao invés não, né? Para completar essa tabela aqui, você pode botar o seguinte: quanto que fica xi menos o x barra ao quadrado. Você pode montar uma coluna a mais aqui e ir anotando esses valores. Aí no final você pega esses valores 5 que você tem lá, multiplica pela frequência, né, que é a frequência aqui relativa, e você tem o cálculo da variância. Tranquilo? Então, seguindo, né? Vou assumir que você fez esse exercício. Por quê? Porque eu fiz, mas não anotei, né? Então, fica aí, para não ficar o vídeo grande demais, faz aí a conta, dá uma pausa e faz a conta. Tá? Da parte da estatística, né? A gente tem a definição da variância em termos das frequências, que é o melhor caminho que a gente tem para fazer isso. Então aqui, ó, eu botei aqui o conjunto de dados, isso aqui representa a população, né? Não é a variância da amostra, tá bom? Então você tem esses dados e a sua população inteira. Então a variância desses dados vai ser x menos x barra, que é a média ao quadrado, vezes a frequência. E aí você vai somar pela quantidade de classes que você tem lá, né? Que eu até botei com x em negrito para ficar diferente dos valores próprios xi. Beleza? Então a quantidade de classes que você vai construir lá nos seus dados. Tranquilo? Então a gente vai usar isso aqui como base para pensar em como calcular a variância de coisas que não aconteceram, né? Ou seja, de modelos probabilísticos, né? Porque na probabilidade a gente ainda não tem os dados. Então a gente tem só a medida de probabilidade, o que cada um pode acontecer e quantas vezes. Então iremos nós, para agora tentar, a partir dessa definição, elaborar uma definição para variação da distribuição. Coisa fácil demais, né?
Então vamos voltar para a média. Se a gente tem um espaço amostral ali, uma variável aleatória discreta, a gente consegue medir, né? Medir não, né? Calcular a média, que é o valor esperado, dessa forma. Pega cada valor que né, o xi pode ser e esse multiplica pelo valor da probabilidade, né? Isso daqui é a probabilidade de x ser igual a x1. Esse aqui é a probabilidade de x ser igual a x2 e x ser igual a xn, né? Então você vai fazer uma média com as probabilidades, né? Em que cada valor seria uma média ponderada pela probabilidade que ele pode acontecer. Então, pensando nisso, que lembra muito a parte de frequências, a gente consegue definir a variância de uma variável aleatória discreta como sendo este somatório, né? Então, ó, a variância vai ser a soma daquelas parcelas que são xi menos a média ao quadrado, aí em vez da frequência, a probabilidade específica de cada um deles acontecer. Certo? Então, você pode fazer a variância dessa forma. E tem um exercício que é bem legal de você mostrar que esta fórmula aqui é equivalente a esta forma aqui, certo? Você pode calcular a variância pegando os xi ao quadrado e subtraindo a média que você tem ao quadrado. Isso às vezes é mais rápido do que construir aquela tabelinha que a gente constrói aqui, pegar o xi menos a média ao quadrado. Às vezes é mais rápido porque para este cálculo aqui você só faz o xi ao quadrado, ó. Então, esse e de x ao quadrado é o valor esperado de uma nova variável aleatória. E aí, como ela está ao quadrado, os valores lá do xi vão aparecer ao quadrado nessa média. Entendeu? Então, se você já tem as probabilidades e tem os xi, você eleva ao quadrado, calcula essa média para essa nova variável aleatória e subtrai da média original ao quadrado. Também vai dar o valor da variância. Então fica aí a seu critério decidir qual fórmula você vai usar e quando. A princípio vamos usar as duas, né? Para sentir primeiro qual que você vai ter mais afinidade, depois você escolhe a eleita, né? Qual você vai usar mesmo para fazer as contas. Bom, então essa é a parte de como você define, né? Agora vamos para os modelos. E na parte dos modelos eu não vou focar muito em como desenvolver as contas para calcular a variância destes modelos em específico. Por quê? São exercícios que mexem muito com sequências e séries, então é uma abordagem melhor para ser vista em cálculo 2. Lá que a gente vai começar a estudar séries, né? Estudar sequências com mais tranquilidade. E aí, para não ficar tão sobrecarregado aqui, eu só vou mostrar para vocês os valores. E a gente já falou, né, na aula, no vídeo passado, que o valor esperado é a esperança, né, da variável aleatória. E se a gente está desenvolvendo a esperança das variáveis, a gente também pode ter um desenvolvimento da nossa fé e acreditar que vai ser isso daqui, né? A variância dos modelos probabilísticos vai ser esta tabela aqui bonita que eu deixei para você analisar com a calma e a tranquilidade, certo? Então você pode olhar, né? Tem alguns livros que desenvolvem aqui a variância da binomial. Tem poucos livros que desenvolvem a variância da Poisson, porque são coisas mais avançadas que a gente tem que avançar um pouco mais. Então, vamos acreditar que a variância dos modelos vai ser dada por isso daqui. Se você precisar, você recorre a essa tabela, calcula a variância usando essa tabela. Dá para fazer aqui, em probabilidade estatística no primeiro semestre, dá para fazer pelo menos a da Uniforme e do Bernoulli, porque são simples, né? Tem infinitos valores, então você não vai fazer somas infinitas, não vai fazer sequências infinitas, então é mais tranquilo. As outras não, as outras já tem que mexer com séries, você já tem que entender. Por exemplo, da binomial, tem um pedaço lá que é bom você saber progressão geométrica, né? Na de Poisson tem um pedaço para você determinar que tem que saber a derivada de uma sequência, e aí é um pouco mais avançado para a gente fazer agora, certo? Então a gente vai acreditar, né, cara, ter fé, que é isso daqui, né? Fé com E maiúsculo, né?
que vai dar certo, né? É esse aqui mesmo. Se eu não tiver copiado errado. Tem esse pequeno detalhe também. Então, só para encerrar o vídeo, vamos conversar um pouco sobre a aplicação da variância. O que a gente sabe? A variância é um troço ao quadrado. E aí um troço ao quadrado, você comparar com dados que não são ao quadrado, é meio esquisito para você fazer uma interpretação disso, né? Então a gente vai usar, ao invés da variância, o desvio padrão, que é uma medida de variação, né, dos dados em torno de quem? Do valor esperado. Se você tem que uma variável aleatória tem uma variância pequena, significa que os dados estão mais aglomerados em torno da média, né? Se a variância é muito grande, aí pode acontecer deles estarem longe, né? Ter mais dados longe da média do que mais próximos, certo? E uma das coisas que a gente vai utilizar para frente, depois dessa parte de falar de variâncias e variáveis aleatórias, quando a gente vai falando sobre inferência, medir a probabilidade das coisas estarem entre os desvios padrão, né? Tem esse desenho aqui, ó. Por exemplo, eu peguei um modelo de distribuição aqui, eu acho que esse aqui é binomial. Se eu não me engano, esse x aqui é uma variável aleatória binomial com 20 repetições e a probabilidade é 0,5, certo? Que aí, ó, a média dá exatamente 10 e aqui eu botei a distância entre os desvios padrão, né? Se você pegar a média e somar um desvio padrão para frente, né, e subtrair o desvio padrão para trás, a gente vai querer saber quanto de probabilidade está acumulado aqui, certo? Aí você pega o segundo desvio padrão e aí a gente vai tentar descobrir quanto de probabilidade está entre os segundo desvio padrão. E aí você pega o terceiro e aí você vai ver quanto de probabilidade que está entre o terceiro desvio padrão. Por quê? A variável que a gente vai utilizar mais, que é a normal, ela tem uma característica muito boa para a gente fazer medidas em termos de desvio padrão, certo? Já é meio tabelado, então vai ficar mais simples quando a gente estiver falando lá de inferência, certo? Mas quero que você entenda que a variância é importante para a gente medir exatamente se os dados estão se acumulando ao redor da média, né? Para concluir, só para recapitular, né? Então, variância, o cálculo parece com a distribuição de frequências, quando a gente fazia lá para a população, né? Você tem que lembrar que isso daqui, em termos da frequência, né? Eu esqueci aqui, ó, não, tá ali. O cálculo é realizado para uma população, tá aqui, ó, tá? Em termos das frequências, então é parecido. Por quê? As frequências substituem pelas probabilidades. A gente pode fazer a conta e talvez seja mais simples fazer isso daqui, né? Pegar os dados, elevar ao quadrado e fazer a média, fazer o valor esperado, né? Para essa nova variável aleatória ao quadrado, subtrair a da média ao quadrado. Isso vai dar a variância. Quando que a gente vai utilizar mais esse troço, né? Quando a gente não tiver com os modelos, porque com os modelos já é meio específico, certo? Então, se a gente tiver o modelo, a gente usa a tabela. Se não tiver o modelo, aí a gente tem que fazer a conta da variância usando as probabilidades. Então essa é a parte que a gente vai utilizar mais. Vamos agora nesse período, certo? A variância dos modelos é um pouco mais complicada, a gente precisa de cálculo 2, não é impossível de você fazer. E a aplicação mais simples é no cálculo do desvio padrão, que informa para a gente quão longe da média, né, as probabilidades estão se distribuindo. Certinho? Então eu vou gravar outro vídeo, eu vou escolher os exemplos primeiro dos exercícios e aí a gente vai fazer um vídeo resolvendo alguns exemplos de cálculo de variância, beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo, encontro vocês no próximo, tá bom? Um abraço e até mais!